Eu vou fazer uma pergunta. Seu filho tem alguma alergia? Aí na sua casa, alguém sofre com isso? Tem dúvidas sobre esse assunto? Então o Ver Mais pode esclarecer muitas delas agora, no quadro Fala Doutor. Ontem, dia 7 de maio, foi o Dia Nacional de Prevenção da Alergia e também Dia Mundial de Combate à Asma. São doenças que incomodam muita gente, né? E as alergias respiratórias e de pele aumentam e muito no outono e no inverno. Mas a alergia pode se apresentar de inúmeras formas. E justamente para saber um pouco mais sobre isso, que recebemos aqui no estúdio a médica Maria das Graças Macias. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, prazer estar aqui. Bom, falando de alergia e também, né, de asma, que também é uma doença, né, alérgica, como é que se apresentam essas doenças? Porque geralmente se pensa já na questão respiratória. São as mais comuns mesmo, as alergias respiratórias? As alergias respiratórias são bastante frequentes, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade quente e úmida, né? E são mais frequentes nessa época do ano, quando começa o outono, pré-inverno, as mudanças bruscas de temperatura, a prevalência, a persistência de você ficar mais tempo dentro de casa, o ambiente que tem a cortina, tapete, carpê, animais domésticos onde proliferam os ácaros, que são os fatores desencadeantes, os aeroalérgenos principalmente. E nesses quesitos, assim, como que a gente pode perceber que na alergia a gente desenvolve ou por esses fatores, ou tem também carga genética nesse sentido? 90% das alergias são genéticas. Você 90%? Herda genes, sim, bastante a frequência. Você herda genes de pai e mãe. Quando a mãe é alérgica, a possibilidade do indivíduo ser alérgico é de cerca de 50%. E quando é o pai, é de 20% a 30%. Então, a frequência das alergias começam na infância, uma grande parte delas, mas dependendo da quantidade de genes que você herdou, da sua carga genética e do seu meio ambiente, você será mais ou menos alérgico. E para quem tem bastante pesada essa carga genética, digamos, como é que pode fazer para evitar, né, ter essas crises assim também? A prevenção é muito importante. Existe algo chamado a marcha alérgica. Os sintomas iniciam-se na infância. Se você não cuida, não trata, não faz a prevenção do controle ambiental, alimentar, com vida ao ar livre, boa qualidade de alimentos, comer alimentos in natura, evitar os alimentos industrializados, você vai adquirindo novas alergias e vai desenvolvendo alergias que podem ser mais graves e alergias que podem ser menos graves. Depende da carga genética e do seu meio ambiente. Isso chama-se marcha atópica. Então é importante começar a tratar na infância. E como é que se percebe na infância? Na infância, as crianças podem começar com manifestações com alimento, com leite de vaca, não é infrequente, também o ovo. Pode começar com os quadros respiratórios, aquelas gripes que não tem febre, que está sempre com o nariz escorrendo, que coça o olho, coça o nariz, que duram 2, 3, 4 dias, que chamam de resfriados. A maior parte das vezes podem ser quadros alérgicos, principalmente se tem história familiar. Alguns têm alergias da pele, fazem como se fossem brutueja, vermelhões no pescoço, nas dobras, na face extensora dos braços, das pernas, a dermatite atópica. Todos esses são manifestações alérgicas que podem começar precocemente, desde a infância. Então, esses são os vários tipos de alergia. Como a alergia pode se apresentar, a alergia, né? Por definição, uma doença sistêmica que acomete vários órgãos. Então, é muito improvável que o indivíduo alérgico só tenha um tipo de manifestação alérgica e também costuma ser multicausal, que só tenha uma causa. Que outros tipos, assim, de alergia? É a alimentação? Alergia respiratória, nós temos a asma, temos a rinite e também a conjuntivite alérgica. Aqui no sul do Brasil as estações são mais bem definidas, a conjuntivite alérgica é mais frequente na primavera. Mas no inverno, principalmente as doenças respiratórias. De pele existe a dermatite atópica, alergia aos insetos, alergia à formiga, que no nosso meio é um acidente frequente, porque nós temos a brita e as formigas lava-pé, e a formiga de fogo, é uma formiga bem pequenininha, ela gosta bastante da brita. A urticária, que pode ser aguda, a urticária crônica. As farmacodermias, que são as alergias às drogas, aos medicamentos. Nós, brasileiros, fazemos muito alta medicação. E isso é um somatório, né? Junto com aquele peso, com aquela carga genética, com pode a herança ter genética e o meio ambiente. E se fala também da questão de alergia da alimentação.
também já a criança já se percebe, né? Sim. Tem alguns alimentos também que é bom evitar na infância para não ter esse problema, na verdade, né? Isso tem mudado. Antigamente se achava que a evitação dos alimentos mais alergênicos de alguma forma preveniria a evolução da alergia alimentar. Hoje em dia não, esse conceito novos estudos têm demonstrado, quanto mais precoce você tem contato com alérgeno, mais chance tem de você adquirir tolerância. É uma questão de adquirir tolerância à proteína biológica daquele alimento. E tem a diferença, né? Alergia e intolerância. Como é que se faz dúvida. Essa definição? A alergia é uma doença imunológica e as intolerâncias costumam ser defeitos enzimáticos, né, da digestibilidade. Por exemplo, a intolerância à lactose é a deficiência ou a falta da enzima que ajuda a digerir o açúcar, a lactose, que é a lactase. O único mamífero que insiste em mamar até morrer somos nós, os humanos. Os humanos. É isso aí, mas é bem importante. Mas a alergia é uma questão genética e é uma doença imunológica. Mas que tem como prevenir também. Como prevenir, tratar e algumas até curam. Isso aí. Obrigada pela participação, doutora, pelas informações também. Eu é que agradeço. Boa tarde.